boa noite, bem-vindos. São 19 horas e aqui no perfil do Nando Astro Cabana nós vamos entrevistar um colega profissional da versão da astrologia védica ou hindu ou Jyotish, como se chama na linguagem. Tá? Boa noite para quem está chegando. Daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado. Vai ficar gravado aqui. Espero que não dê nenhum problema, como aconteceu na segunda-feira com outra live. Nós vamos ter que refazer. E depois uma cópia vai para o canal Astro Cabana do YouTube, porque vários seguidores do YouTube não são seguidores do Instagram, né? Então aqui eu vou dizendo oi, boa noite para quem já está chegando, bem-vindo, eu sou Fernando Guimarães, estou falando aqui de Campinas, interior de São Paulo, se bem que eu sou carioca da gema. Está chovendo aqui, mas não tão forte como foi outro dia, terça-feira foi terrível aqui, não? E então espero que não dê problema nenhum de conexão, tá bom? Eu vou pedindo aos poucos, enquanto eu vou entrevistando o meu colega, para que as pessoas digam de onde vocês estão nos assistindo. É sempre bom saber de que cidade, de que estado a gente está sendo assistido pelas pessoas. E eu agradeço muito a presença de vocês, outros que vão vir entrar depois ou vão assistir essa gravação mais tarde ou em outro dia. E se vocês gostarem, por favor, indique, manda a setinha aí, convide outras pessoas que gostam tanto da astrologia em geral, como da astrologia védica ou cultura da Índia, não é? A Fusão Cósmica está entrando, meu colega aqui. Parabéns a todos os aquarianos que fazem aniversário em janeiro, e depois os aquarianos que fazem aniversário em fevereiro. A gente está dizendo muita coisa, porque muita coisa acontecendo, né? Com Capricórnio e Aquário. Então, deixa eu ver se o meu convidado já está por aqui. No Rio de Janeiro está um pé d'água caindo. Eu fico sempre preocupado com o Rio de Janeiro e outras regiões serranas, porque a mãe natureza não tem culpa do jeito que a gente joga com ela nas encostas, né? O perigo da terra encharcada com pedras, com tudo. Então é todo mês de janeiro, por isso que se chama assim, os rios de janeiro, né? Mas as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, se não é chuva, é incêndio, tanta coisa. Espero que a consciência humana que está se formando cada vez mais entre adultos, estudantes, leve bastante em consideração a parte da natureza, né? Oi, tem gente chegando, então vamos ver aqui se eu consigo achar o meu convidado. Eu falei, vamos entrar aqui, vamos ver se ele já está por aqui. Fusão, não estou vendo ele por aqui, Pessoal, então é o seguinte, hoje a gente vai falar, enquanto ele está se preparando para entrar, a gente fala para um público em geral, né? Mas tem aqueles que conhecem muito de astrologia, outros que conhecem um pouco, outros que conhecem quase nada, uns que gostam muito, gostam um pouco. A gente vai falar dos planetas retrógrados, né? Que é do ponto de vista geocêntrico da órbita, né? Tendo a Terra como centro. Então a gente tem impressão com relação à órbita do Sol, todos os planetas giram ao redor do Sol. Às vezes dá a impressão, quando o planeta está muito mais próximo da órbita da Terra do que do Sol, a gente diz que está em oposição ao Sol, a conjunção ao ponto Gaia, a Terra, e eles parecem que diminuem a velocidade e estacionam, dão uma paradinha e depois começam a se movimentar para trás, mas é uma ilusão de ótica, que nem a gente está parado na estação de trem ou em algum lugar e passa um carro mais rápido, um trem mais rápido, então parece, se a gente ultrapassa, parece que ele começa a andar para trás, é uma coisa assim. Nenhum planeta para na sua órbita, nenhum planeta sobe e desce, nenhum planeta anda para trás, nada disso. Mas a gente tem essa impressão daqui, né? A gente olha para o céu, né, e lá a gente vê declinações e outros aspectos e velocidades de cada corpo celeste. É sobre isso que nós vamos falar aqui. O meu amigo está falando que Minas Gerais também tem muita água. Chegou aqui, ó, olha o colega, então ele, como é expert, vai entrar aqui agora. Ele pediu para participar, então vamos chamar. Bem simpático e interessante com a astrologia, quase como se fosse um aspecto, né? Você vê até a cabeça e cauda do dragão são deuses. Olá, Nando. Boa noite. Boa noite, Gui. Olha, fiz uma introdução mais ou menos aqui. Boa noite a todos.
Pode dar boa noite e se apresentar para o público que está nos assistindo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gora, ou Guilherme, e eu trabalho com astrologia indiana, né, o Jyotish, mais popularmente conhecido como astrologia védica. E tenho amizade aí com o Nando de bons anos já, né? Já tive aqui, inclusive, numa live com ele, uma ou duas, acho que foi duas. Foram duas que a gente já fez. E é um prazer sempre voltar, agradeço aí o convite, Nando. Tá, então, a gente sempre está trocando figurinha, conversando sobre uma coisa ou outra, mas quando ele começa a responder perguntas, né, e depois aí tá aí o perfil dele aqui no Instagram, vocês podem seguir, quem tem interesse na cultura da Índia ou na astrologia, porque ele está sempre comentando, ele responde muitas perguntas que os seguidores, leitores, e vez ou outra ele comenta sobre os planetas retrógrados. Eu falei assim, vamos conversar sobre isso, porque eu estudei e respeito também vários colegas da astrologia tradicional, helenística, medieval, grega, você entendeu? Então, eles têm o planeta retrógrado como uma debilidade, né? Uma interpretação, se não é negativa, pelo menos é desfavorável na astrologia horária, em outros aspectos. E a gente tem, eu tenho planeta retrógrado, muita gente nasce, né? Com um ou mais planetas retrógrado. E o Gui, o Gora e o Guilherme sempre falavam que na astrologia védica não é bem assim. Eu falei, peraí, vamos, né? Vamos, porque a astrologia moderna, psicológica, também diz que não é assim. As pessoas não precisam se suicidar quando descobrem que tem um planeta retrógrado no seu mapa natal. Eu falei, então chegou a hora da gente conversar sobre isso. Então eu passo para a palavra para o Gora, para o Guilherme, e ele vai explicar o que ele preparou para a gente. Se alguém tiver pergunta, pode depois digitar o comentário, tá bom? Sim, boa introdução. Então, sim, na astrologia helenística, medieval, astrologia clássica de modo geral, a retrogradação é vista como debilidade, né, como um problema, porque o planeta não está, né, no seu sentido natural, que seria, né, o movimento direto. Ele está indo na direção oposta. Então, isso seria visto como uma debilidade. Mas no Jyotisha, a gente não considera que não é só isso. O planeta está indo na direção oposta. Tem um outro fator muito importante. O planeta está indo na direção oposta porque ele está muito próximo da Terra e a Terra está se adiantando em relação a ele, né? A retrogradação é um fator meramente visual, né, brincando, é uma ilusão idiótica. Brincando. Cruz credo. Então, assim, a gente está vendo o planeta andando para trás, mas ele não está andando para trás. Na verdade, ele está mais próximo da Terra. E estar mais próximo da Terra significa também que ele está mais brilhante, ele está mais refulgente, ele brilha mais. Né? Você olha um Marte retrógrado, um Marte em movimento direto, é diferente, ele ganha muito mais luminosidade. Então, esse fator luminosidade é um fator de força para o Jyotisha. Inclusive, a gente tem um fator de força que a gente considera que chama Naisarga e Kabbalah, que é a força natural dos planetas, onde o Sol é o mais forte, porque é o mais luminoso, e Saturno mais fraco, porque ele tem a menor luminosidade de todos. Então, assim, quando um planeta ganha luminosidade, ele está ganhando força. Então, para o Jyotisha, a retrogradação é visto como um fator de força. Tanto é que eles descrevem essa condição como Shaktavasta, que quer dizer uma condição poderosa, Shakta. Olha! Eles chamam o Graha de Shakta. Então, o Graha retrógrado, ele ganha em tenacidade, ele ganha em... E é engraçado porque ele está se movendo para trás, né? E se você parar para pensar, a gente ir na direção oposta do status quo sempre demanda mais força, não? Energia e força, Demanda mais energia. Você precisa ser mais audacioso para você ir na direção oposta, porque todo mundo está indo numa direção, né? E aí, de repente, não, peraí, eu acho que não é por ali, eu vou tentar uma direção distinta. Então, o Graha retrógrado, ele também tem, até na astrologia moderna, eles relacionam um certo movimento de individuação, de rebeldia, né? Algo inusitado, né? A gente vê pessoas eu já vi tantos casos de pessoas com Vênus retrógrado, por exemplo, que têm predileções afetivas e atribuem valores, ou melhor, seu sistema de valores são completamente distintos do da maioria, né?
bem distintos. Há pessoas com Mercúrio retrógrado pensam e falam de maneira muito diferente, né? Então, assim, é disso que vem a tendência a estigmatizar o retrógrado como negativo, porque ele tem uma tendência à excentricidade. Mas não é só excentricidade, pode ser originalidade também. Por exemplo, citando exemplos, tem um mestre espiritual da minha tradição que ele foi assim, um fenômeno no que se refere a traduzir e escrever livros. Ele tinha Júpiter retrógrado na terceira casa, né? E ele foi um fenômeno mesmo. Tipo assim, foi ele quem preconizou uma pregação mais extensiva da filosofia Vaishnava Gaudiya, entende? E ele foi muito criticado, porque ele foi num movimento diferente do de todo mundo. Ele agiu de maneira completamente inovadora. Pra você ter uma ideia, ele foi o primeiro sannyasi a comprar uma moto. Nenhum sannyasi, nenhum renunciante tinha moto, mas ele comprou uma moto porque ele falou assim, isso daqui vai ajudar na pregação. Então não tem nada de errado com isso. Não estamos usando para desfrutar da moto, para ostentar, a gente vai usar isso para pregar. Para fazer motociata, né? A motociata não, pelo amor de Deus. Então, enfim, isso é só um exemplo. Tem N exemplos. Você pega o mapa do Silvio Santos. Agora não falando nem de originalidade, excentricidade, não é nem isso. Falando de força mesmo, retrogradação enquanto fator de força. Silvio Santos tem Vênus retrógrada. E Vênus no mapa dele rege a 2 e a 9. Estou falando do mapa sideral, do Jyotisha. A 2 é finanças. A 9 também é super importante para finanças. É a casa da boa fortuna. E ele é rico, muito rico. Vênus retrógrada. Contribuiu, ela está Shakta. Inclusive na astrologia indiana ela está em Libra. Então ela está mais forte, porque além de estar em Libra, ainda está Shakta, retrógrada. Está mais refulgente. Você vê, o que brilha, né, para o Silvio Santos? Dinheiro, muito dinheiro. Né? Então, isso que eu ia perguntar para você também, que você considera, além da retrogradação, a dignidade do planeta por causa, né? Sim, tem até versos do Shastra que falam assim, que se o planeta estiver debilitado, mais retrógrado, ele agirá como se estivesse exaltado. Né? Ou seja, ele está na pior condição possível, tipo um Júpiter em Capricórnio, mas está retrógrado. Ele vai assim, superar as expectativas. Né? A expectativa de um Júpiter debilitado é que ele não funcione bem, que ele dê N problemas, mas quando ele está retrógrado, ele vai superar essas expectativas. Né? Pois eu comecei a estudar, eu sou bastante velho, não é que eu tinjo o cabelo, grisalho, comecei a fazer mapa astrológico profissionalmente cobrando em 1986, por aí. Né? Eu comecei isso em 82. Então, os professores que eu tive na época, quando viram o meu mapa, né, eles ficavam assustados, porque eles diziam, nossa, você deveria ser gago, você deveria ter algum retardamento mental, porque você tem Mercúrio retrógrado, exilado em Sagitário, trancado na casa 12, em quadratura com não sei quem. Eu falei assim, agora eu estou me sentindo um idiota. E acabei sendo professor de vários idiomas, viajando para o exterior, fazendo tradução, como você falou, aqui fazendo live, entendeu? Então eu falei assim, será que é essa verdade? Né? Não. Eu falei assim, mas nem gaguejar eu gaguejo. Pois é. Então, outros exemplos. Você citou um exemplo legal, porque você é bem mercuriano no final das contas, né? No final das contas. No final das contas você é bem mercuriano. E quando você vai nos textos clássicos, Jataka, Parijata, Paladípica, etc., eles falam assim, o Graha vai ficar forte, o planeta vai ficar forte nessa condição, e aí eles sempre citam retrógrado também, entende? Se ele tiver retrógrado, ele está forte. Eles citam para cada um. E aí, outros exemplos. Eu citei o Silvio Santos, que já é considerável. Tem um astrólogo na Índia que ele é um dos maiores da atualidade. Ele é um dos grandes eruditos, assim, ele traduziu muitos e muitos e muitos livros. O nome dele é Suresh Chandra Mishra. Ele nasceu com Júpiter exaltado em Câncer e retrógrado. E não é só retrógrado, é no ápice da retrogradação, porque o ápice da retrogradação se dá quando o planeta é oposto ao Sol, né? No caso de Júpiter, Marte e Saturno. Então, o Júpiter está no ápice da retrogradação e ele é um dos maiores astrólogos da Índia.
Afinal, retrogradação não era para fazer com que o resultado fosse ruim? Não, não é, pelo contrário, ele é um astrólogo fantástico, com uma contribuição incrível. É um grande professor, eu lembro até de um astrólogo que eu respeito muito, vendo um vídeo dele, escrevendo embaixo no Facebook, esse é guru de verdade. Não, porque ele é um guru de Jyotish, ele é muito versado no assunto. Você E vê? guru é Então, justamente Júpiter. a Gura, Júpiter, né? Guru é como a gente se refere a Júpiter. Eu gosto dessa dupla dinâmica. É Batman e Robin. É Gura e é Buda. Guru e Buda, Guru e Buda. É, Júpiter e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio, porque afinal de contas, Sim. as nossas confusões na escola, em casa, começa com a casa 3 e depois se complica ou não com a casa 9. Quer dizer, tudo a ver com viagem, com estudo, com graduação, com, né, a comunicação. Poxa, tudo que a gente faz na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, é através da palavra, é através Uhum. do conhecimento. Sim. Tem um outro Então, exemplo, Nando, bem legal. Aliás, eu tenho um monte aqui, eu posso citar ah, vários. Eu vou é, citar alguns porque eu acho que exemplo fala por si só. Ficar o exemplo falando fala. só que, né, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, não convence. Gisele Bündchen, ela é a segunda mulher mais fotografada em capas de revista do mundo. A primeira foi, acho que, a Princesa Diana. Não E sabia disso. aí, o que que ela tem na sétima casa? Ela tem Mercúrio retrógrado em Gêmeos. Ela é sex symbol, né? É uma grande modelo, casa 7, né? E Mercúrio, no caso dela, também é regente da décima casa. Uma carreira super exitosa, e você vê, saiu em capas de revista. Isso é Mercúrio. Mercúrio Ah, retrógrado na sétima casa, digno, tá angular e digno, e ainda tá retrógrado. eu, Entende? Então, assim, eu quero fazer supera uma. as expectativas. Já vai ser bom, mas vai ser melhor ainda porque tá retrógrado. Nossa, pois é. Gente, não vale ter inveja, porque isso é um pecado, acho que é na Índia e no cristianismo também. Então, vamos ficar felizes por eles que têm sucesso e dinheiro. Uhum. Agora, quero interromper só um pouquinho para falar, para quem não sabe, Uhum. que esses exemplos que o Guilherme, que o Gura está dando, é do ponto de vista da astrologia védica, em que os Sim. planetas podem mudar de signo por causa dessa diferença. Como é que chama mesmo? O Ayanamsha é a O precessão dos Ayanamsha, equinócios, né? precessão dos Cálculo sideral. equinócios. Mas uma coisa interessante é que os planetas não mudam de casa, porque Sim. o ascendente também tem essa mudança. Então, veja só a implicação filosófica metafísica de que na astrologia da Índia os planetas podem mudar de signo, mas eles não mudam de casa. Sim. Entendeu? Então, Não, a pode mudar posição. de casa, depende do sistema de casa que você É, usa, né? Porque a é gente usa isso, o sistema signos de casa. inteiros, predominantemente, né? Isso também. Mas, por Sim. exemplo, na pesquisa que eu fiz, eu não levava tanto em consideração o sistema de casa, mas eu estava observando os nódulos lunares, Gente. cabeça e cauda do dragão, Aham. que é a minha paixão, que eles não mudavam de casa. E tinha muito a ver com o destino. O destino da pessoa estava pela posição da casa dos nódulos lunares, não necessariamente dos signos onde estavam os nódulos lunares. Aí eu comecei a prestar mais atenção, mesmo porque eu sou apaixonado por isso, das casas derivadas, casas, e o Guilherme me ensinou que a casa 9 era a casa do pai, né? Não a Uhum. casa 10. Né? E a lua é responsável pela mente, não é? Pela mente, a Sim. nossa mente, a forma como a gente pensa e sente também, mas também as doenças mentais passam pela lua, não é isso? Uhum. Sim. Não é só emocional, mental também. Então veja a relação, como é importante para a gente, aqui, ser humano do planeta Terra, a gente observar a Lua e Mercúrio, como é importante para tudo no dia a dia, porque a gente fica muito preocupado com Plutão, com Saturno, né? E esquece a Uhum. Lua e Mercúrio, que é o feijão com arroz da nossa vida. É. Estou certo ou estou errado? Gui? Sim, não, na verdade a Lua é o planeta teoricamente o mais importante de se analisar no mapa, porque uma Lua em boas condições faz com que você floresça. Uma lua em más condições é o oposto. Inclusive, os yogas de morte precoces, a maior parte deles envolve uma lua em mau estado. Olha, que coisa. É. Não tem tanta E coisa. tem Gente, até um eu verso que recomendo. fala, tem até um verso que fala que, como é que é? Que a lua é a base da força de todos os grahas. Todos os demais planetas dependem da força da lua.
Os meus professores antigamente falavam isso. Uhum. Dá para fazer uma boa astrologia só levando em consideração a relação de Sol, Lua e Terra. Não sabe nem que tem os outros planetas, É, né? Porque eles tomam esses dois como os mais importantes, na verdade, porque tem até um verso que fala que se todos os planetas estão bem, mas o Sol e a Lua estão mal, as coisas não vão bem. Agora, se os planetas estão mal, mas o Sol e a Lua estão bem, as coisas vão bem. E aí você pega um exemplo como dá um Nietzsche. exemplo. Nietzsche tinha Sol e Lua debilitados na perspectiva sideral. E a vida dele foi realmente muito difícil, né? Ele terminou louco, ele não teve êxito ao longo da vida. Ele tinha planetas bem colocados, ele tinha o Mercúrio exaltado, Júpiter digno, Saturno digno, mas ele não prosperou, porque o Sol e a Lua estavam debilitados. É isso. Bom, eu vou fazer só uma paradinha aqui. Estou vendo que a gente está com bastante pessoas nos visitando e presente, né? Porque a contabilidade se faz para quem está no ar assistindo. Mas depois eles falam quantos Está visitantes cortando seu têm. áudio. Está cortando meu áudio? Cortou um pouco. Tá. Então, para quem está chegando agora, eu estou entrevistando o Guilherme Goura, que é expert em astrologia védica ou Jyotish. Eu recomendo às pessoas interessadas em cultura, independente de estudar ou não astrologia, que façam um curso introdutório com ele, porque ele tem uma visão bem diferente, bem abrangente, bem espiritualista também. E é uma visão interessante, porque você vê, nós estamos conversando de planeta retrógrado, nós estamos viajando aí, falando sobre mente, falando sobre saúde, falando sobre outros aspectos, né? Então, a minha abertura, eu fiz um curso com ele bem básico, só para, né, achei difícil prosseguir sem conhecer melhor essa minha exigência mercuriana e jupiteriana, sem conhecer sânscrito, a linguagem, né? Assim como eu Uhum. achei necessário também conhecer latim para poder conhecer melhor a astrologia medieval. Mas a amplidão que dá, né? Tem uma coisa, uma matéria que em outras faculdades, universidades, é matéria obrigatória dentro das várias ciências e artes, que é a arte comparada, né? Então, se houvesse uma faculdade, um curso universitário, né, de astrologia, seria obrigatório fazer até o final para se formar uma disciplina chamada astrologia comparada, porque a gente Uhum. tinha que estudar a comparação, as similaridades e diferenças das várias astrologias que surgiram em hemisférios diferentes, em séculos diferentes. Isso é importante para o profissional, pode não ser para o público em geral, o público que gosta de Uhum. horóscopo de sol, entendeu? Mas para quem é professor, é importantíssimo estudar astrologia comparada. E a astrologia védica o Jyotish tem isso, assim como outras astrologias também. Então, eu vou passar de volta aqui a palavra. É interessante, então, ele já deu alguns exemplos, mas a gente pode. Eu Vamos ver tenho se você mais. está Eu tenho contabilizando. mais, hein? Eu tenho Não, muito mais que isso. eu quero mais, quero mais porque você está misturando celebridades internacionais com brasileiras Sim, do passado e do sim. presente, isso é ótimo. Né? E não só da área performática, mas a gente pode falar de Uhum. atleta, a gente, né? Por exemplo, você liga. Então, vamos ver só isso, você anotou, para a gente ver se você fala, por exemplo, né, se você fala, pelo menos dá uns 2 exemplos de cada planeta, Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, Marte retrógrado, Júpiter retrógrado, Saturno. Tá. Vamos começar por Saturno, porque a atual primeira-dama do Brasil tem um único planeta retrógrado no mapa dela, Uhum. é Então, mas Saturno. o que eu vou citar não é tanto no que se refere à caracterização do planeta, mas o que ele está governando no mapa. Então, por Isso, exemplo, ótimo, tem, ótimo, ótimo. tem o chefe da Fiat, né? Acho que é Gianni Agnelli, não sei se é assim que pronuncia, né? Ele tem Júpiter e Saturno retrógrados na casa 9. E Saturno rege a segunda casa das finanças. Está na nona casa, casa da boa fortuna, com Júpiter, né, que é o significador da boa fortuna. Então, assim, retrógrado ainda, em Leão. Então, isso forma um Dana Yoga, uma configuração para riqueza. Ele é um homem riquíssimo, riquíssimo, ele é chefe da Fiat. Quer dizer, agora ele já partiu, mas enquanto estava vivo, foi um homem super bem sucedido profissionalmente, financeiramente. Sei. E aí você vê dois significadores financeiros retrógrados na nona casa. E, por exemplo, um outro exemplo interessante de riqueza, né? Eu citei Gianni Agnelli, citei o Silvio Santos,
que é um exemplo de Vênus retrógrada, que inclusive tem uma coisa bem excêntrica na Vênus dele, típica da retrogradação. Já viu o jeito que tá o rosto do Silvio Santos hoje em dia? Assusta. Então, Tá isso é a bem retrogradação de Vênus também, de certa forma, porque rege a 2, que é o rosto. A 2 é o rosto. sei. É. Então a pessoa nasce com o rosto. Será que Michael Jackson tinha também? Porque nasce com o rosto, morre com o Ah, rosto. o mapa dele não tem horário certo, né? Não tem, não tem. Não tem. Olha, aqui tem Mas Kátia. Kátia, você é amiga, você é convidada minha ou você é convidada do Gura, do Guilherme, ou você pegou o bonde andando aí? A Kátia disse que tem 5 planetas retrógrados, então ela tem que tem fazer uma festa para ela. todos. Ela tem todos, então, porque não tem Então como tem ter todos, mais né? que isso. Ah, tem todos. A Eneida tem Saturno em Leão na casa 10, né? Um outro exemplo que tem quase todos é o Jimmy Page, o guitarrista do Led Zeppelin. Né? Ele tem 4 retrógrados. Ele é um Olha, cara super exitoso. Super exitoso. Né? Ele é, inclusive, uma das maiores referências do rock. Né? Tipo, moldou o jeito de tocar de inúmeros guitarristas de gerações futuras. Foi super importante a contribuição dele. Então você vê também a questão da originalidade, né? Muito presente na retrogradação. isso é interessante. Agora, quando você falou que ela tem todos os planetas retrógrados, eu pensei porque na Jyotish, astrologia védica, como na tradicional, só se considera os planetas de Saturno, os planetas clássicos que foram antes, né? Eu levo em consideração os Sim. planetas modernos. Considerando Netuno e Plutão. Se considerar eles, aí podem ter 8, não, 7 retrógrados. É porque eu tenho bastante planetas 7 não, 8, né? É 8. É 8, né? Então, se eu contando com eles, eu tenho mais planetas retrógrados. Se contar só com os pessoais ou com aqueles, eu tenho menos. Mas com a tua interpretação, por Seriam casa, 5. por dignidade, eu sinto nos outros planetas modernos a mesma originalidade, a mesma vontade de andar contra a corrente. Não, com certeza. Eu não descarto os retrógrados. Eu só não uso tanto, mas às vezes até eu uso, eu olho também. Alguém estava escutando Tem um outro exemplo que eu queria citar de riqueza, que é o Steve Jobs. Tá? O Steve Jobs, ele tinha o regente da 2 e da 11, que são as duas principais casas que tratam de finanças, sendo Mercúrio. Mercúrio era o regente da 2 e da 11 dele. Estava retrógrado. E ele tinha Júpiter retrógrado na 11. Então, assim, duas casas que falam de finanças, o Graha está retrógrado. E o significador de finanças, que é Júpiter, está na 11, uma casa de finanças retrógrada. Ele era riquíssimo, né? Um dos homens mais ricos do mundo. Então, assim, isso é a prova de que retrogradação é um fator de força, Shakta, como eles citam em sânscrito. Então, todo mundo que está assistindo aqui, pessoal, me ajudem a conversar com nossos mestres, nossos guardiões da astrologia tradicional, helenística, medieval, etc., né, da astrologia do William Lilly, da todo o pessoal. Vamos fazer algumas pesquisas e não só ficar assim grudados em aforismas ou coisas que diziam, tá? Porque é uma tendência que não tem mais volta. Começou já há 15 anos nos Estados Unidos e vai para o mundo inteiro, em que os astrólogos de várias tendências estão revendo todos os conceitos de todas as astrologias e o que funciona eles estão aplicando, ensinando, pesquisando e divulgando. O que não funciona eles estão colocando na gaveta, né? Sim. Mas sabe que não é de todo errado tratar a retrogradação como uma debilidade, porque ela pode mesmo ter um aspecto de excentricidade, e eu já conheci pessoas com Mercúrio retrógrado que, assim, é impossível se comunicar com elas, porque elas não conseguem nem falar direito, entende? São pessoas que têm realmente muita dificuldade de comunicação, muita. Já vi, e outros são brilhantes. E aí, claro, a questão é, de onde vem esse problema? É da retrogradação, então, somente? Ou é a retrogradação somada a outros fatores? Então, a retrogradação somada aos fatores errados vai levar, sim, a excentricidade, a algo meio disfuncional, sabe? Mas a retrogradação somada a fatores outros vai conduzir, na verdade, a um resultado até superior. Como eu citei, né, o exemplo de Suresh Chandra Mishra, tem Guru exaltado, tá, ótimas condições por signo, né? Mas ainda está
retrógrado, ele é um dos maiores astrólogos da Índia. Ele se destaca, né? E eu já vi vários outros exemplos disso. O próprio Dalai Lama, né, que é o líder do budismo tibetano, ele tem Saturno retrógrado na 9ª casa em Aquário. Ele é o líder do budismo tibetano. Ele é líder de uma religião. Saturno retrógrado na 9. Em próprio signo. Ele também tem Júpiter retrógrado na 5ª casa. 5ª casa e 9ª casa são as casas mais importantes para a religiosidade, especialmente para o aspecto mais institucional. E ele tem uma aura que fala por si própria, como você disse. Porque eu morava nos Estados Unidos, né? E você sabe que o ex-presidente George W. Bush, que fez aquela invasão do Afeganistão, tudo isso, né? Era um cristão renascido, quer dizer, abandonou uma série de coisas e virou assim um fundamentalista cristão. Mas quando, no governo dele, o Dalai Lama foi visitar Washington, ele ficou tão fissurado na santidade do homem que ele cancelou todos os compromissos dele e pediu para o motorista levar ele lá onde o Dalai Lama estava dando palestra. Todo aquele aparato do serviço secreto, porque ele queria, ele era tão fissurado nessa coisa da religião, que ele queria chegar perto de uma santidade. Veja que não tinha nada a ver com o cristianismo, com a religião dele ou da família dele. Então, você veja a aura, o poder do Dalai. Sim, ele tem os dois significadores da prática, da experiência religiosa, que é o regente de 9 e Júpiter retrógrados, ou seja, Shakta, poderosa. Então, alguma coisa especial ele tem ali, né, espiritualmente falando. Tem um outro exemplo também muito interessante de Mercúrio retrógrado, Lionel Messi. Ele tem Mercúrio retrógrado e domiciliado em Gêmeos. Ele é autista, né? Ele é levemente autista. Tem um espectro. Mas ele é um gênio do futebol. Porque Mercúrio tem a ver com habilidade e tem a ver com jogos também. Não é só Marte que tem a ver com competições, né? Mercúrio também é importante para jogos. E ele é meio autista, mas ele é um gênio do futebol. Entende? Então, com certeza Mercúrio contribuiu nesse sentido. O próprio Michael Jackson tinha Mercúrio retrógrado, tímido, mas quando cantava e dançava, né? Todo mundo tirava realmente era como se ele tivesse encarnado uma personalidade ou um personagem, você entendeu? Ele dava... E se você for bem, a gente estava falando isso porque Mercúrio é o planeta dos médiuns, né? Ele é o mediador, ele é o que o leve traz. Então, muitos médiuns não só tem Netuno e Peixes e coisas assim, Casa 12. Os médiuns, aliás, existem muitos médiuns que fazem psicografia, ou seja, psicografia ainda é escrita, né? Vou ver uma escrita. Tem relação, tem Mercúrio com Netuno, tem Mercúrio com Peixe, tem Mercúrio com Casa 12. O Michael Jackson, mais do que um ator qualquer que a gente vê fazendo uma novela, ele encarnava porque ele se vestia e ele vivia assim no dia a dia, com o personagem que ele encarnava, né? E eu acho engraçado porque ele é conhecido pelo moonwalk, né? Que é andar para trás, justamente. O moonwalk, o andar para trás. E Mercúrio tem a ver com destreza, né? Com habilidade. Ele é importante para as artes de modo geral. Então, eu acho interessante. No mínimo, artes, e a gente às vezes esquece quando a gente fala arte, casa 3, comunicação, a gente pensa em fala, a gente pensa em gramática. Não, 3 é Mercúrio também. E Mercúrio também é número, não é? Matemática, contabilidade, não é? Sim, também. Né? O Mercúrio é versátil, na verdade. Ele é o planeta da versatilidade, né? Essa é a verdade. Ele é o planeta mais plástico de todos. Tanto é que com maléfico ele vira maléfico, com benéfico ele preserva o status benéfico. Né? Ele é visto como do gênero neutro dentro da astrologia indiana. Ele não é nem masculino nem feminino. Na teoria dos 4 temperamentos também. Ele não tem nenhum dos 4 temperamentos. Ele é que faz a ligação e ele pega o temperamento do signo, do dispositor do signo onde ele está, ou em aspecto, né? A gente trata ele no Jyotisha como uma criança, tanto é que ele rege a fase dos 4 até os 14 anos, em média, que é justamente a fase onde a criança está, né, curiosa, querendo aprender e tal, e ela é extremamente moldada pelo meio dela, completamente moldada pelo meio dela. Então Mercúrio tem relação com esse
com essa fase da vida, né? É escolar, a fase escolar, né? Principalmente curiosidade, como você falou, né? Toda Sim. a curiosidade de um jornalista de fazer uma reportagem, a curiosidade de um cientista de pesquisar alguma coisa, tudo tem realmente a ver com Mercúrio. Eu sou aqui muito Sim. fãzão. Vou aproveitar aqui que tem bastante gente assistindo. Olha, lá em cima, vocês podem ver a foto minha ou do Gura, do Guilherme, lá com o nome da gente. Tem uma flechinha do lado do nome, perto do que está escrito ao vivo. Se vocês clicarem ali, vocês podem começar a seguir o Gura, o Guilherme ou o canal Astrocabana, se você não conhecia. Então, isso é uma forma de você demonstrar que está curtindo a nossa conversa, curtindo o conteúdo. Porque, sem modéstia à parte, eu e o Guilherme, a gente está sempre postando coisas assim que têm interesses específicos de estudantes e profissionais de astrologia, mas do grande público em geral, porque eu acho que a gente divulga Sim. o saber, o conhecimento, né? Que é o que na realidade é o que liberta a gente, tá bom? Então eu super agradeço vocês. O que mais que a gente pode falar? Você tem mais alguém interessante para falar? Ah, eu separei em exemplos de excentricidade, de força e de desastre. Que daqui a pouco a gente entra no desastre. Excentricidade tem um interessante, que é o Salvador Dalí, que é, né, completamente excêntrico. É um dos mais Completamente. excêntricos. E no caso dele, o regente do ascendente dele está retrógrado. Ele tem ascendente em Gêmeos, na perspectiva sideral. E aí Mercúrio está retrógrado. Então você vê, ele é completamente excêntrico. Outro caso interessante, George Lucas, que é o criador de Guerra nas Star Wars. Estrelas. Ele tem Mercúrio retrógrado no ascendente como regente da 3, que fala sobre o que você escreve. Ele escreveu Star Wars. E ele escreveu uma coisa completamente nova, assim, né? Surreal. Surreal. Né? E olha, o Jedi, aquele o Yoda, Sei. ele fala ao contrário. Ele palavras É que iam ao verdade. contrário, Verdade, verdade. falo eu. É que é É assim, mais retrógrado que isso? sim. Boa. Você vai encontrar o Mercúrio retrógrado ali na criação dele, né? Até nesse sentido. Isso, né? Isso Uhum. é batata, fantástico, né? Para quem estuda Sim. astrologia, pesquisar o mapa astrológico de escritores, de compositores, né? De Uhum. cinema, de teatro, de literatura, você vai ver os planetas falando através dos personagens dos criadores, entendeu? Sim. Em poesia também, como Fernando Pessoa, mas mais em romances e contos. O Guimarães Rosa ele entrega todinho, né? E ele estudava astrologia porque tem um conto, que eu esqueci o nome agora, mas que é uma viagem lá pela roça do Grande Sertão Vereda, não é o Uhum. Grande Sertão Vereda, mas são contos. E esse homem vai investigando, vai visitando as fazendas para ver onde aconteceu um crime. E, de repente, ele começa a perceber que os donos e as donas, os fazendeiros e as fazendeiras, têm um nome que é a tradução portuguesa ou latina dos 7 planetas da antiguidade. Então ele descobre quem é o fazendeiro da última fazenda, porque é o único deus que não está escrito, cujo nome não é de um deus planeta. Então você vê que o Guimarães Rosa conhecia astrologia, Astrologia. mitologia. Astrologia, mitologia, como Sim. vários, né? Como vários escritores, Fernando Pessoa, né? Acho que A as pessoas astrologia está presente em tudo, porque é matemática. Astrologia é matemática, no final das contas. é. E matemática Alguém está falando ali, outro famoso da Guerra nas Estrelas, ela está falando que o Chewbacca tinha uma forma peculiar e única de falar. Bom, aí eu acho que o Chewbacca tinha tudo, até Plutão retrógrado, viu? Porque ele era assustador, forte, mas super carinhoso, né? E super... Então tá certo, fora da curva. fora da O curva. o Tolkien tinha Mercúrio retrógrado também, né? Escritor único. O Isaac Newton, que é conhecido como um gênio, tinha Mercúrio retrógrado, né? Ele é um dos grandes luminares da física, né? Então, Ele é. Ele é, né? é, De outras coisas também, porque ele era ocultista, não é? Ele não fazia parte das é, escolas ocultistas lá em Londres. eu já não sei os detalhes, assim, mas não duvido, porque Maçonaria, nessa né? época era comum, né? Estudar astrologia, isso, aquilo, era super comum nessa época. Era comum, e você sabe, era comum e era natural. A gente está falando aqui, né, falando assim, tipo assim, olha, não pode hoje nem na igreja, perto do Papa, ou perto de alguém assim.
mas pesquisando uma das 4 escolas medievais que fundaram cursos de astrologia para os estudantes de medicina, né, porque todo mundo sabe que a astrologia médica, a astrologia da saúde, os planetas relacionados com partes externas do corpo e órgãos internos. Isso era muito, os astrônomos matemáticos ensinavam isso nas faculdades. Foram 4 faculdades que começaram com isso, muitos séculos atrás, né, que era Bolonha, na Itália, Paris, na França, Oxford, na Inglaterra e Salamanca, na Espanha. E a Santa Teresa de Ávila, que nasceu na Vila de Ávila e depois, antes de ser santa, foi ser estudante, é a doutora da igreja, foi ser estudante em Salamanca e depois virou professora. Ela era amiga dos matemáticos astrólogos e acho que trocava figurinhas. Ela falou assim, faz meu mapa aí. Você já pensou Santa Teresa de Ávila? Faz meu mapa aí. E se você for hoje na internet e entrar na biblioteca de Salamanca, da universidade, é em espanhol. Tu vai lá procurar professores de astrologia do século XV. E tem o nome dele, o sobrenome, onde ele morava. É como ir na padaria encontrar. Não é legal isso? Isso há 5 séculos atrás. Hoje a gente fala, por causa do preconceito, mas 5 séculos atrás, você entendeu? Mas apesar que hoje em dia a astrologia está renascendo, né? Já passou da fase um pouco do preconceito. Hoje em dia já está bem mainstream a coisa. Isso porque a gente se livrou dos fundamentalistas, você entendeu? Que estavam botando fogo e quebrando estátua na Umbanda, porque o próximo que eles iam atacar eram os astrólogos, principalmente porque estavam prevendo a perda de poder deles. A gente se salvou por pouco. E eu me salvei porque eu estou trancado em casa, não saio, você entendeu? Só para padaria e farmácia. Eu sofri ataques verbais, nada físico, mas verbais. Eu vi seus ataques. Eu falei, coitado do santo do Você chegou a ver, um outro você chegou a ver. Uma interpretação política que você fez, né? Sim. Faz parte. Faz parte. Enquanto pois não sabendo meu endereço, está tudo bem. Isso é verdade, Mas eles são tão malucos, você entendeu? Ainda bem que perderam o poder de poder entrar lá, né? Agora é só com hackeadores, porque eles não têm mais o poder dos registros oficiais da comunicação, né? Alguém está perguntando aqui, não sei. Eu falei, olha, eu pergunto, Mas vamos deixar... Não é melhor a gente deixar a pergunta mais para o finzinho? Porque é que eu me perco. Ela vai subindo, a pergunta vai subindo, depois é só você subir, você pega todas. Eu sempre faço assim, eu deixo a então pergunta por último, aí a gente fica só respondendo pergunta. Tá certo. O que eu queria citar aqui ainda são só mais um caso um caso de força bem legal. Bruce Lee. Você já viu aquele golpe que o Bruce Lee dá, que ele coloca a mão só na frente assim do peito da pessoa e ele dá o soco dessa distância? Então, ele fazia isso, mandava o cara longe. Então isso é força onde? Nas mãos, né? O que ele tem no mapa dele? O regente de 3 retrógrados, Saturno retrógrado na 6ª casa. Então é o Saturno Shakta, poderoso. E na 6ª casa que tem relação com inimigos, com artes marciais, essas coisas, é a casa do militarismo, enfim. Militarismo, isso é. E ele tinha Saturno com Júpiter, ele era um mestre nas artes marciais. Os dois estavam retrógrados. E ele é a maior referência, né, praticamente, assim, mainstream, claro, é a maior referência. Se fala de artes marciais, bem Bruce Lee na mente. Você assistiu a biografia dele, ou a investigação da morte dele, algum documentário? Eu já li algumas coisas, mas ver, não. Foi uma morte, assim, boba, fatal. Fui sabendo. Um comprimido para dor de cabeça que tinha um componente químico que ele não podia. Não podia. Foi isso mesmo. Tem, o Luther King. Você sabe que o Luther King deu aquele discurso que ficou super famoso, né? Ele é lembrado pelo discurso dele. Ele tem um sonho. O ascendente dele é Áries e ele tem Marte na 2ª casa, é o regente do ascendente na 2ª casa, em Touro, retrógrado. E a 2ª casa é a casa da oratória, na astrologia indiana. Porque a 2 é oratória, a 3 é diálogo. Entende? A 2 é monólogo, a 3 é diálogo. Porque a 3 até ela é a 2 da 2. Ela é uma casa extensão da casa 2. Por isso que a 3 tem relação com comunicação, na verdade. Porque a princípio seria a casa 2, porque é a casa da boca, inclusive. A casa da boca. Então a alimentação está na casa 2? A alimentação sim, na casa 2. Estaria da casa 2 também? Sim.
Então aquele Interessante, porque discurso inflamado dele, né, poderoso, que marcou a história, um Marte retrógrado na segunda casa. você Não era só vê, um Marte na segunda casa, era um Marte retrógrado, Shakta, poderoso. Certo? E, eu bem, que você, posso bom, citar e os você, astros? pessoal, se tem criança assistindo a gente, tira da sala, menores de 18 anos podem sair, porque Desastre agora agora, da desgraça. a gente vai vestir a camiseta de Saturno e falar da realidade nua e crua. Ninguém vai fazer striptease aqui, é nua no sentido de verdade, crua. Então nós vamos falar, e Fala, não é para assustar ninguém, gente, viu? Porque o é, Guilherme, se perguntar, ele fala. Os tradicionalistas falam da morte, mas eu assinei um código uhum. de ética, não posso nem pesquisar a morte de pessoas vivas. Então vamos lá. Eu adoro morte, coisa que eu mais gosto de estudar é longevidade. Tá bom. Você já viu a minha, hein? Só o Guilherme sabe. Não, Ele não mas eu não sabe quando eu falo, vou eu não morrer. sou Ele irresponsável, eu não não sou fala. responsável por esse Mas assunto, pode ficar tranquilo que eu não sou ele responsável. sabe a minha idade aqui na Terra mesmo, porque isso aqui é um vale de lágrimas, gente. Se não baixar um disco voador, eu não quero ficar aqui até 100 anos, pelo amor de Deus. A Fernanda Montenegro tá doida, tá chegando aos 100 anos, não, chega. Pra quê, né? Enfim, casos de desastres, né? Agora vocês vão ver por que que a astrologia tem fama de fatalista. Então, ó, você pega o mapa do Jimmy Page e do Kate Richards, duas personalidades que foram assim, pisaram o pé na jaca pesado com drogas. Os dois foram heroinomanos, tiveram sérios problemas com drogas. Eles têm Marte e Saturno conjuntos, isso já é bem ruim, mas na oitava casa, que é mais ruim ainda, e retrógrado. Então, assim, nos clássicos eles falam, ter retrógrados é bom, dá força, mas os maléficos não é bom ter retrógrado, especialmente em certos posicionamentos. A depender do posicionamento pode até ser legal, sim. Né? Eu até citei um caso ou outro aqui que envolvia Saturno retrógrado ou Marte. Vou Mas ter no que, geral, o vou ter que maléfico interromper retrógrado. você. Hum, Você falou disso, o retrógrado me lembrou de uma pergunta que eu tinha lá e não perguntei agora. Quando você fala assim, por exemplo, na astrologia tradicional, maléficos como Saturno tem o júbilo na casa 12. Existem essas coisas, casas que onde os planetas têm a força também? Como... no Jyotia, os maléficos se dão bem nas casas 3, 6, 10 e 11. São as casas onde eles se dão bem. Agora, júbilo, esse conceito a gente não usa, né? Eu sei que conceito é esse, mas no Jyotia a gente não usa. A gente usa o conceito de significador natural. Por exemplo, Saturno é um significador natural das casas 8 e 12. Ele é quem governa os assuntos dessas casas. Naturalmente. Não por regência de signo, né? Porque se a pessoa tem touro na casa 8, não é Saturno governante, é Vênus. Né? Mas a nível natural, universal, ele é quem controla os temas de 8 e 12. Assim como Marte é quem controla os temas de 3 e 6, por exemplo. Né? Olha Certo? que interessante. Não sabia É. disso, é diferente mesmo. A gente tem os Naisarg e Kakaraka, os significadores naturais de cada casa, né? Então, Vênus governa a sétima casa, né? O Sol governa a primeira, a Lua a quarta, enfim. Aí, esses dois exemplos que eu citei, Jimmy Page e Kate Richards, casa 8 é autodestruição, tem relação com autodestruição, por exemplo, Eu acredito. processos destrutivos. Marte e Saturno lá num signo ainda, né, predisposto ao hedonismo, que é touro, né, predisposto aos prazeres. Então eles, Prazeres. né, se enredaram lá nos problemas deles com drogas. E claro que o fato do planeta Terra retrógrado adicionou para esse poder destrutivo, né? O Beethoven. O Beethoven é um gênio, mas a vida dele é bem trágica, né, sobre vários aspectos. Ele Fez tinha os biografia. dois Ele tinha os dois maléficos retrógrados, Marte e Saturno, no mapa dele. Tem uma outra figura da música também, o Tony Iommi, que é guitarrista do Black Sabbath, né? Que perdeu dois dedos, não sei se você já viu. Ele perdeu dois dedos. E ele aprendeu a tocar sem os dois dedos, porque ele botou uma prótese, duas próteses. Nossa, ó, E ele se destacou superação. ainda. Essas É, histórias, superação, caso de superação. essa E ele história, tem Marte, ele tem Marte retrógrado em oposição quase exata ao Mercúrio, que representa as mãos. Entende? E ele perdeu os dedos justamente num maquinário lá, eu não lembro certinho, mas perdeu no maquinário. Então, tá, depois eu vou anotar aqui, Marte. não, eu vou anotar agora, senão eu esqueço. Como Hum. é que é o nome dele que perdeu o Tony, dedo? Tony, Iommi, Iommi. É o guitarrista do Black Sabbath. Tá.
mapa, porque você falou isso, né? E Uhum. eu comecei a pesquisar esse Plutóide, além da órbita Sedna, sabe? A deusa do Sei. mundo congelado. O pai dela cortou os dedos dela, né? Para ela não se Uhum. segurar na borda do barco, senão ia virar. Então, muita gente que tem amputação de dedos e outras partes tem Ah, uma Sedna marcante, porque ela leva 10 mil anos para dar a volta no zodíaco. Então, a posição dela por signo não significa nada, porque pode levar sim, 1000 anos num signo só. sim. Mas quando ela, quem nasceu com Sol, ascendente, ah, Mercúrio, Lua, grau exato com Sedna, a pessoa tem ou um problema de amputação ou ou outro problema ligado ao mito Uhum. de Sedna. E o aleijadinho tem. Sim, interessante. É, Não é interessante? com Então, certeza. Na verdade, por- né, tem gente que é bem conservador em relação a isso, fala, não, não, Urano, Netuno até aceito, Plutão já não. Assim, eu sei que quanto mais você colocar, mais símbolos você colocar no mapa, mais, enfim, vai ficando muito complexo, né? Mas eu sei que tudo faz sentido, na verdade, tudo tem algum efeito, então eu não duvido que o Sedna alinhado com o planeta X vai ter um efeito. A questão é que efeito, mas se você está conduzindo essa pesquisa, é muito legal. não é porque eles são assim. O que eu gosto dele, dos asteroides e dos outros, é que eles só funcionam quando eles estão em conjunção quase exata. Então você não dá uma órbita, Sim, entendeu? Ah, tá sim. 5 graus, você entendeu? É, Não, eles mas muitos usam até Urano, Netuno e Plutão dessa forma. Eu como mesmo tendo a usar como mais dessa forma. estrela É, como se fixa, fosse né? uma Alguém estrela fixa. É, é a mesma coisa, porque sim. quando tu faz o estudo, né? E outra coisa também, nós estamos abrindo uma abertura aqui, viu, gente? Porque o meu colega é cabeça aberta. Esses plutóides, além de Plutão, ou Plutão incluído, eles funcionam mais em astrologia mundial, na, nos tsunamis. O ano que a Sedna foi descoberta foi o maior tsunami mais destrutivo de todos, foi aquele Sim. asiático, Sei, entendeu? Com morte sim, de... sim. Então, isso já veio com uma marca. E Uhum. eles funcionam muito bem, não só nessas coisas geológicas que a gente não tem quase controle, a gente tem, né, de poluição dos mares, mas tem outras coisas, as placas tectônicas a gente não tem. Mas eles funcionam muito bem assim, na independência ou separação de um país, entendeu? Uhum. Coisas assim, porque esses países, você vê a Inglaterra, a Rússia, são países com séculos de existência, 1000 anos ou mais, Aham. entendeu? A própria Salamanca, né, Salamanca não, desculpa, outras cidades, outra que deve ser linda, Sevilha, está aqui, perto de Portugal ali, tem 3.000 anos de idade. Você já imaginou uma cidade mais Uhum. velha que Jesus Cristo? Então, essa cidade, ela está respondendo a um monte de símbolos de planetas que levam milhares de anos para dar a volta. Eris leva 500 anos. Estava aqui, né, a Eris, que também é depois de Plutão, ela estava aqui no mapa do Brasil quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, ou invadido, né, pela os colonizadores da época. Então já fez Uhum. 500 anos, ela já deu uma volta no zodíaco. Todo país e toda cidade que tem 500 anos de história, ou uma catedral, ou qualquer coisa, assim, uma empresa, né, vamos dizer assim, ele tem a marca de Eris. E agora ela está no consciente coletivo e funciona. Isso não é legal? Isso Sim, aumenta o consciente humano, eu acho. sim. Bom, Não, já falei com demais. certeza. Ó, aqui. O pessoal está Eu, chegando, então, eu olha, respeito, eu respeito quem pesquisa essas coisas. Né? Não, claro, eu sou um pouco mais tradicional, eu até não uso muito Urano, Netuno, Plutão, mas eu respeito essas pesquisas, é importante. o tradicional é importante porque eu fiz faculdade de letras. Se não fossem os tradicionais, a gente não tinha um registro da história a história das línguas, a história Aí dos vira um idiomas. caos, aí vira um caos. São os Se não tem guardiões Saturno, se não tem Saturno, já tem o isso, caos. tradicionalistas são os Uhum. guardiões da tradição, da história da Sim, linguagem, da história da arte, você entendeu? Da gramática, daquelas coisas assim, dos museus. Nossa, isso é super importante. A gente não fala mais latim hoje, mas imagina se as pessoas não estudassem mais latim, né? A gente não conseguiria traduzir textos. sim. Então, Mesmo para o importante Vale até do Sânscrito. o sânscrito também, né? Não, E mesmo o aquela Vale outra, do Sânscrito.
como é que era o nome? Aramaico, não era que Jesus falava também? Que Sim, aramaico. Então, várias línguas, linguagens que se foram. E agora, na arqueologia, estão descobrindo símbolos e papéis em linguagens antigas. Imagina se ninguém hoje soubesse traduzir, não é? Sim. Bom, já podemos fazer pergunta? Falta 5 minutos para o horário. Vou responder as perguntas. Que perguntas que tem aí? Tá, eu vou voltar aqui. Gente, quem fez pergunta nos últimos 15 minutos, se puder reescrever, eu agradeço para você, porque eu vou procurar, só que eu tenho que Responde de baixo voltar. para cima. Não é que não é justo, né? Porque não é justo de baixo para cima, porque o pessoal aí eu sou Saturno, é o meu Saturno. Não, tá bom, vamos não, lá. Só sobe tudo assim. Sobe tudo que você vai ver as perguntas. Só tem 5 minutos? Não, tem então vai 5 ter gente que vai ficar minutos chupando o dedo. as pessoas quiserem. Gente, não estou conseguindo fazer isso. Calma. Toda honra a Mercúrio. Não estou conseguindo rolar, gente. Tem um rapaz que fica aqui, ó. Tá bom, vamos lá. Será que Saturno retrógrado na casa 1 em Libra, como Gnati Caraca, é muito ruim? Isso daí é uma pergunta sobre mapa pessoal, só respondo em consulta. Tá bom. Então, gente, a resposta é sim e não, depende. Tá Depende. Bom? Vamos respeitar lá o entrevistado para a gente responder. Até porque para responder isso você precisa ter acesso ao mapa como um todo. Não tem como pegar só uma informação isolada. É até irresponsável responder uma pergunta assim. Eu não respondo coisas muito pessoais em público, não respondo não. E a mesma coisa do Daniel. Então, Daniel, depois você tem que marcar uma consulta, porque ele está perguntando: Senhor do Ascendente, retrógrado em Virgem, PAP, Cartari na 1, existe alguma forma de remediar o Senhor além dos mantras de Esmeralda? Eu acho que sim. Então, eu não entendo nada. Muito pessoal. Então, viu, gente? Vou pedir desculpa para vocês e vamos assim, ó. A outra, a Raquel, se a casa 8 é autodestruição, Saturno agora, se estiver nessa casa, traz essa autodestruição ou fortalece a tentação? Então, casa 8 é também autodestruição. Na verdade, não é para todos que ela vai manifestar esse tipo de expressão. Depende muito do caso. Às vezes, um Saturno passando pela 8 é o período em que morre alguém da sua família, você ganha uma herança, entende? Claro, vai sofrer porque perdeu uma pessoa, mas vai ter também o suporte financeiro que vem por meio da herança. Pode acontecer algo assim. Pode ser um período em que você se abre para o oculto, para os mistérios, entende? Seja porque sofre, porque Saturno geralmente leva dessa forma as coisas, né? É verdade. A expressão, existem trocentas expressões possíveis para um mesmo trânsito. Então eu já vou fazer perguntas. Tem algum aspecto positivo de casa 8? De alguma? Eu sei que também até na astrologia moderna tem. Ela é mais maléfica, né? Ela é mais maléfica, teoricamente. De acordo com o Jyotia, de acordo com a astrologia helenística, não. Eles tratam mais as casas cadentes, né, como 6 e 12, como mais maléficas. Isso. Mas no Jyotia é 8. E aí a 8 tem relação com longevidade. Então esse é o aspecto positivo. Ela descreve a longevidade. Ela tem relação com resiliência quando forte, né? Pessoas muito resilientes, casa 8 forte. Ela tem relação com os mistérios e transcendência, né? Porque ela é a casa que te testa em termos emocionais. Segurança emocional, você vê por meio da 8. O quão seguro você se sente emocionalmente, você vê por meio da 8. Né? Por exemplo, você perdeu alguém, você conseguiu se manter centrado, equânime. Se você conseguiu, provavelmente você tem uma casa 8 forte. Entende? Isso. Que não então ela tem a estrutura financeira, né? E ela tem relação com pesquisa, é muito importante para pesquisadores, para astrólogos. Eu não sei a minha. Herança, dinheiro dos outros, casa 8. Tem duas perguntas aqui, uma da Ardinidev, mas também é pessoal. E outra do Daniel, mas também é pessoal, através ele está interessado em remédio. Olha, se ele nos responder, Daniel, me procura que eu vendo remédio também aqui, tá? Eu faço remédio, pessoal sempre água solarizada. Tirar a casquinha. Não, mas o meu remédio é floral, viu? Não é o que ele te dá. Tá. Sobre a leitura do mapa no sábado, dia de
Shani, há alguma Hum. restrição ou recomendação? Sim, olha, o dia da semana é o de menos. Claro que se você puder eleger um dia de um planeta benéfico para fazer uma consulta, para fazer qualquer coisa que seja auspiciosa, melhor. Mas não é porque você marcou uma consulta com um astrólogo no sábado que isso vai ser ruim. Na verdade, isso é muito pouco. O mapa como um todo é muito mais importante. Eu já Eu concordo com marquei ele. várias consultas no sábado, no domingo, na terça, né? Terça é dia É a comum, mesma. dia de trabalho. Eu sempre marco consulta na terça, sempre marco. Não lembro de nada desastroso que eu tô Isso vendo é verdade. Pois é, imagina uma pessoa que está morrendo de fome, consegue o único cliente, o único emprego, alguém entra na aqui. loja para comprar alguma coisa no dia Na- de uma lua fora de curso com Mercúrio retrógrado. Ela vai dizer, hoje Não eu não vou vender. trabalho, porque dá Não vou azar. vender. Não Tem que vou vender. trabalhar com Mercúrio retrógrado e tem que trabalhar com a lua, porque eles não pagam nossas contas, viu, gente? É, Então, ó, olho. em astrologia é sempre plural, holística análise. Um elemento não define o jogo, entende? Um elemento não define. Mas claro que se você Alguma, puder evitar um elemento ruim, você evita. É uma lua fora de curso, um dia de maléfico. Se puder evitar, evita. Mas se não tiver como, vai assim mesmo. Eu não só não evito, como eu não olho. Faz 36 anos que eu não sei nem o que é lua fora de curso, você entendeu? Porque se ela tá para sair ali e Sim. ela ainda faz uma semi-quadratura com algum planeta com Plutão, eu amarro ali, costuro, falo, pronto, ela não está fora de órbita porque está fazendo uma semi-quadratura com Plutão. Então, Deus me perdoe, a Lua também, mas para mim não funciona. Uma outra pergunta aqui, maléficos yoga karkas melhoram os bons efeitos? Maléficos e Yoga Caracas. É melhor você ter um maléfico regendo casas benéficas, retrógrado, do que você ter um maléfico que rege casas maléficas, retrógrado. Aí ele vai prejudicar mais. Mas, Tá. assim, claro, eu tô falando uma coisa muito preto e branco, assim, né? É Tipo, preto e branco. maléfico Eu até retrógrado não é legal, não é legal ter um maléfico retrógrado, mas há casos e casos, não é, isso não é uma regra absoluta. Eu fiz a pergunta para não parecer que eu estou censurando, mas não tem a ver com o tema de hoje. Então, gente, está terminando aqui. Olha o seguinte, quem fez pergunta, por favor, ali manda beijinho, coraçãozinho, foguinho ali, porque ele merece. Aí o meu convidado, por favor. Gisele, minha querida amiga astróloga de Salvador, está perguntando qual o conceito de planeta significador de uma casa que você falou quando deu exemplo de Saturno para 8 e para 12. Isso é o conceito de regência natural, né? A gente Regência chama de natural. Naisargica Karaka, significador natural, né? Então, cada casa tem um significador. O Sol é significador da 1, Júpiter da 2, Marte da 3, Lua da 4, Júpiter da 5, Marte da 6, Vênus da 7, Saturno da 8, Júpiter da 9, Mercúrio da 10, Júpiter da 11 e Saturno da 12. São significadores Marte primário. primários. Na verdade, você tem significadores secundários, terciários. Mercúrio é o significador de 7, não é só Vênus. Ele é significador da 7 no que se refere a negócios, né? A, a Lua é um significador de Todos os 2. A Lua é um significador de 2. Não é só Júpiter que é o significador da 2. Júpiter é o significador da 2 no que se refere à riqueza, por exemplo. finanças. E a gente Mas a Lua é o falou alimentação, significador. né? Alimentação, Alimentação é Lua um. e 2, casa 2. Isso, É. alimentação é um, 2. Então, aqui, ó. Aqui, não sei se a gente vai. Vamos ver, gente, olha. Alguém está perguntando aqui o que é Saturno em Digbala. Eu vou deixar essa aqui na gavetinha para ver. Essa Que foge o Digbala, eu acho que do assunto. essa foge. Então, eu vou pedir perdão para vocês, tá, gente? Porque nós já ultrapassamos 5 minutos do horário e não quero, olha lá, o número de audiência está caindo, não quero ficar aqui que nem o SBT do Silvio Santos, perdendo audiência. Então, vamos terminar o programa na boa lá. Lua na casa 8 é sempre ligada ao assunto de longevidade ou pode significar outras coisas como mediunidade? Isso foge do tema, né, pessoal? Desculpa, vamos focar na retrogradação. Gente, então é isso. Ó, tem aqui ó, uma pergunta de retrogradação. Tá aqui. Então vamos fazer isso mesmo, né, gente? Ó, vamos lá. Quem aqui perguntou aqui? Retrógrados. E agora o Lucas, retrógrado, esqueci de acrescentar na minha pergunta. Lucas, eu também esqueci até da tua pergunta, desculpa. Se você quiser colocar Eu nem sei retrógrado, qual é a sua pergunta. escreve de novo aí, tá? Tem o outro lá, ele respondeu também.
Rahu na 8. Então, se você coloca, tem o Rahu na 8 e coloca uma carinha triste, deve ser triste mesmo. Acho que você tinha que falar assim, tem o Rahu na 8 e colocar um emoji pulando de alegria. Eu acho que funciona mais, mesmo que não seja verdade. Tá? Quem mais que está falando? Tá bem, aqui. Coloquei a pergunta de novo, tá? Gisele, ele respondeu para você, então, falando dos regentes naturais, né? Que você colocou a Saturno para 8. Alguém, Bernadette. Bernadette, você gostaria mais de ouvir sobre astrologia védica? Faz isso que então eu falei, segue a página dele, que lá tem um monte de coisas que você vai gostar. Tá? Nando, você ainda está com o canal no YouTube? Nando, tem como você depois dispor minha página nos stories, porque daí eles têm acesso rápido, né? Você coloca isso, lá. Isso, eu vou colocar. Porque alguns são seguidores meus, outros talvez tenham vindo ver a palestra. Que mais aqui que. Ai, é tão difícil, gente, rolar essa tela. Bom, eu acho que a gente já chegou, já viu a maior parte das perguntas, então nós estamos no final. Então vamos fazer o seguinte, já ultrapassamos o tempo. Eu acho que eu aprendi muito, além do que eu já conheci um pouquinho com ele, porque cada palestra é aqui. Então eu quero agradecer a disponibilidade dele, estar aqui com a gente, né? Ele também tem família, é de noite, sexta, etc. Então eu agradeço demais. E ele está sempre contribuindo com o canal Astrocabana, está sempre construindo, né? E quero agradecer o Gui, vou deixar que ele também se despeça de vocês e agradeço a todos que estão aqui ainda. Tem 20 pessoas nos assistindo, mas já entraram muitas. Já chegamos a 40 visualizações e depois no final o YouTube dizem quantas pessoas assistiram. Eu vou fazer uma cópia dessa, vou jogar lá no YouTube porque mais pessoas vão ver. Então eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouco, né? Que a gente tenha desmistificado. O meu objetivo, mais importante, era desmistificar planetas retrógrados no mapa do nascimento. Então, eu espero... Eu adoro desmistificar, porque a astrologia tem tanta mistificação que você precisa sair então, a astrologia ficou com tanta mistificação. Isso, Vânia, assistam desde o início, essa vai valer a pena, aqui mesmo no Instagram ou lá no YouTube. E o mais importante é deixem os comentários, dão um likezinho, indiquem a palestra para pessoas que vocês conhecem, porque ajuda a mim e ajuda o Gui, tá? E daqui a pouco ele está fazendo aniversário também, já fez ou não? Não, então, vou fazer em breve. Vai fazer em breve, então vamos dar um axé para ele, para a família dele, que vai fazer o aniversário, porque a gente, né... a Cris está entrando agora. Cris, vai ficar gravado aqui, hein? Parece que o pessoal gostou. Gente, quem gostou, levanta o dedo aí, né? Para a gente ver. Quem gostou dessa palestra, quem é que está ainda. Então, eu estou dizendo, mandando um monte de coraçãozinho aqui. Eu pedi para mandarem um coraçãozinho para o Gui, né? Pelo aniversário dele agora. Gui, a gente tem que desmistificar, Guilherme, a astrologia, porque senão ela vai virar a próxima religião. Entendeu? E a gente... Na indiana, então, tem isso fortemente. Praticamente uma seita já. Praticamente uma seita. E a gente está indo para a era de Aquário, Netuno vai sair de Peixe, estamos com Plutão entrando em Aquário. Então, eu acho que a religião, como outras coisas na área da vida da gente, Marte, né, que é um empreendedorismo selvagem ou militares excessivos, tem que achar um equilíbrio na nova era que a gente está vivendo. Porque, afinal de contas, nós já estamos no terceiro Você sabe que no cálculo da astrologia indiana ainda faltam uns 400 anos para a precessão alcançar Aquário. Você acha 400? Eu apostei na loteria. Eu tenho que reencarnar daqui a 180 anos para te retirar o prêmio. Eu apostei que vai... 400 anos é muito, eu não vou esperar esse tempo. Eu acho que era 400 anos para a precessão, realmente, porque a precessão está em peixes atualmente. Ela vai chegar em Aquário só daqui uns 400 anos. Parece que está no grau 6 de peixes, tá? Gente, então muito obrigado. Gui, então, pode se despedir aí. Eu que agradeço imensamente aí. Espero que tenham gostado. Obrigado mesmo, Nando. Tamo junto aí, precisando só chamar. Haribo. Haribo. Hare Krishna. Tchau, gente. Muito obrigado. Uma boa noite. Ótimo fim de semana para vocês. Obrigado pela confiança, pela preferência.
Desligar aqui.